E se desse para criar uma sociedade perfeita? Pensa só, uma ilha onde não existe pobreza, nem ganância, nem crime. Essa é a grande promessa de uma das obras mais influentes e, por que não, enigmáticas da história, A Utopia de Thomas More. Olha, esse livro tem mais de 500 anos e descreve uma ilha misteriosa que, desde que foi imaginada, fascina e também incomoda o mundo todo. Uma ilha que prometia a perfeição, mas que talvez pela sua própria natureza seja simplesmente impossível. E a genialidade já começa no nome. Thomas More fez um trocadilho brilhante. Utopia soa como eutopos, que em grego é o bom lugar. Só que a palavra, na verdade, vem de outopos, que significa lugar nenhum. Percebe a sacada? Desde o começo, o livro já lança a pergunta: estamos falando de um ideal para ser alcançado ou de uma fantasia que não existe? Para a gente entender essa ilha de lugar nenhum, primeiro a gente precisa conhecer o homem que a imaginou. Afinal, quem foi Thomas More? Thomas More não era só um escritor, longe disso. Ele era uma figura central na Inglaterra do século XVI, um advogado brilhante, um humanista respeitado e que acabou se tornando um dos homens mais poderosos de todo o reino. E a vida dele foi um drama, tão intensa quanto a sua obra. More chegou no topo, no cargo mais alto do governo, o de Lord Chanceler, só para ver tudo desabar. Por uma questão de princípio, ele se recusou a aceitar o rei Henrique VIII como chefe da igreja, e essa decisão o levou para a prisão e, no fim, para a execução. Essa história de poder, fé e queda é fundamental para a gente entender por que ele sentiu essa necessidade de imaginar um mundo totalmente diferente. É que Utopia não surgiu do vácuo, sabe? O livro foi uma resposta direta, muito direta, ao caos e à injustiça profunda que o Thomas More via por toda parte na Inglaterra da sua época. A sociedade feudal estava caindo aos pedaços. A terra e a grana estavam concentradas na mão de uma elite minúscula, enquanto a nobreza sustentava um monte de gente que não produzia nada. Guerra era o tempo todo e as leis, nossa, eram de uma brutalidade assustadora. A crueldade era tanta que o próprio More descreve no livro, as pessoas eram enforcadas aos montes, dezenas delas, por crimes bobos como um simples roubo. Imagina só, 20 pessoas de uma vez no mesmo lugar. É chocante. E essa citação aqui, ela é fantástica para ilustrar o coração da crise. More está falando do tal do cercamento. Terras que antes produziam comida para famílias estavam virando pasto para ovelha. Por quê? Porque a lã dava mais lucro. As ovelhas estavam literalmente devorando os homens, o sustento do povo. Isso gerou um efeito em cadeia devastador. Os agricultores eram expulsos de casa, ficavam sem emprego e, por puro desespero, acabavam roubando para não morrer de fome. E qual era a resposta da sociedade? A forca. Para More, isso era o cúmulo da falta de lógica e de justiça. Então, o ponto central é esse. More viu que tinha um problema na base da sociedade. A propriedade privada e a busca pelo lucro estavam destruindo tudo. E qual foi a resposta dele? Construir na imaginação o oposto exato da Inglaterra. Para cada problema inglês, ele criou uma solução utópica radical. No lugar da propriedade privada, bens comuns. No lugar da nobreza ociosa, trabalho para todo mundo. Aquela bagunça toda da Inglaterra foi trocada pela organização metódica e racional de utopia. Tá, mas como seria essa tal alternativa? O More não quis só criticar, não. Ele construiu um sistema inteirinho, peça por peça. Na Ilha de Utopia, tudo é diferente. Para começar, não existe dinheiro. Todos os bens ficam em armazéns públicos e cada família simplesmente pega o que precisa. Todo mundo trabalha, mas pouco, só 6 horas por dia, o que garante que ninguém se mate de trabalhar. O tempo livre é para estudar, para o lazer. É o Estado que organiza a produção para que não falte nada para ninguém, mas também sem desperdício. A lógica por trás é até simples. Se a gente eliminar a raiz de todo o mal, que seria a ganância causada pela propriedade privada, a gente elimina junto o crime, a inveja, a pobreza. É uma sociedade baseada na razão, no bem de todos, e não no lucro de cada um. E aí que a gente chega na grande pergunta que está no ar há 500 anos. O que o More queria dizer com tudo isso? Era um modelo para a gente seguir ou seria um alerta bem complexo? O impacto do livro foi gigantesco e dura até hoje. As ideias dele viraram base para muito do pensamento socialista e comunista que veio séculos depois. E a própria palavra utopia entrou para o nosso vocabulário significando qualquer projeto de sociedade ideal. No fim das contas, a obra de More deu uma linguagem para a gente poder sonhar com mundos melhores. Só que essa harmonia toda tem um preço. Em Utopia, a vida é controlada de forma bem rígida.
Não existe privacidade, as viagens são vigiadas, e se encaixar nas regras não é uma opção, é a norma. E isso leva a gente para uma pergunta inevitável. Será que a busca por uma ordem social perfeita sempre acaba destruindo a liberdade individual? E essa talvez seja a verdadeira genialidade de Utopia. O livro não dá a resposta fácil. Ele funciona como um espelho, sabe? Um experimento mental que continua sendo super relevante. Ele nos força a encarar a mesma pergunta que o Mori fez há 500 anos e que a gente ainda não conseguiu responder. Para ter segurança e igualdade, do que estamos dispostos a abrir mão?